Queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens Jesus, minha referência. Se você não teve a oportunidade de ouvir a primeira mensagem nas redes sociais, tanto minhas como na igreja, já está disponível a mensagem, não só a mensagem de domingo passado, mas também a mensagem de quarta-feira, que falamos sobre o milagre de Jesus, a cura do cego de nascença. Se você não ouviu essa mensagem, eu tenho certeza que essa mensagem também falará ao seu coração. Os domingos estamos pregando sobre o tema Jesus, minha referência. E na primeira mensagem, nós vimos, meus irmãos, sobre a importância de entendermos que Jesus precisa ser nossa referência. Não só como um exemplo a ser seguido, não só como alguém em quem a gente se espelha para ser uma pessoa melhor, mas vimos que o grande propósito de Deus é que ao olhar para Jesus a gente tenha um vislumbre, uma inspiração do tipo de pessoa que estamos destinados a ser em Deus. Em outras palavras, Jesus, ele é uma figura, ele é uma imagem daquilo que Deus quer fazer conosco. O propósito de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho. Portanto, Deus está forjando em nós, trabalhando em nós por meio do seu Espírito, para que possamos cada vez mais nos parecermos com Jesus ao longo da nossa caminhada. Portanto, ter Jesus como referência é mais do que ter ele como um modelo, é mais do que simplesmente olhar para o que ele fez, mas entender que assim como ele fez, assim como ele pôde fazer por meio do Espírito Santo, porque ele deixou claro no seu ministério que ele não fez as obras que fez porque era Deus, mas porque era um homem totalmente submisso e obediente a Deus e cheio do Espírito Santo. Nós também, meus irmãos, podemos caminhar em vitória, nós podemos também viver a nossa vida com integridade, desde que nós entendamos que ao olhar para Jesus nós temos uma figura, uma imagem daquilo que estamos destinados a ser em Deus. E dissemos, meus irmãos, que sem uma conversão genuína, sem sermos transformados pelo Senhor, nós jamais nos tornaremos como Jesus, nós jamais nos tornaremos como Ele. Nós podemos copiar o que Ele falou, nós podemos copiar o seu comportamento, isso será muito bom, mas jamais seremos como Ele, porque o objetivo de Deus não é nos transformar de fora para dentro, mas nos transformar de dentro para fora. E hoje, meus irmãos, pensando em Jesus como referência, nós vamos estudar como é que Jesus lidou com o deserto, como é que ele lidou com a tentação e como ele lidou com o tentador. E a partir do modelo de Jesus, a partir das atitudes de Jesus, a gente pode então aprender a como lidar com essas coisas que fazem parte da vida cristã. A gente, meus irmãos, já está acostumado a ouvir, pelo menos os membros da PIB Jardim das Oliveiras, por muitas vezes já ouviu de mim, em pregações, em estudos, que a vida cristã ela é totalmente desafiadora. A vida cristã não é um lugar de passeio, não é um parque de diversões, não é um lugar onde a gente simplesmente está aqui para se divertir. A vida cristã é uma arena de guerra. Nós estamos, meus irmãos, numa guerra espiritual contra o diabo, contra as nossas inclinações, que elas estão presentes, e estamos também numa guerra contra o mundo, o sistema dominado pelo inimigo, onde todas as coisas que existem nesse mundo, a Bíblia diz, a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos, são coisas que esse mundo tem para oferecer. Portanto, a vida cristã é totalmente desafiadora. E por vezes Deus nos permite passar por desertos, por lugares difíceis da vida, para forjar em nós algumas coisas importantes. Também a tentação faz parte da vida cristã e o tentador está sempre à espreita, querendo nos tragar, querendo nos afastar de Deus. Portanto, a mensagem de hoje é bastante prática e bastante importante para cada um de nós, porque todos nós, meus irmãos, enfrentaremos na vida
tanto o deserto, quanto a tentação, quanto o tentador. E isso pode acontecer simultaneamente, como foi o caso de Jesus, pode acontecer separadamente, às vezes vamos enfrentar um deserto sem a tentação, ou às vezes vamos enfrentar a tentação sem o deserto, o tentador estará sempre presente, tentando nos afastar de Deus. O texto diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, os versos de número 1 ao versículo de número 11. Diz assim: Então Jesus foi levado ao Espírito, ou pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrados me adorares. Jesus então lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore apenas ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e vieram os anjos e os serviram. Meus irmãos, 3 palavras que todo cristão precisa aprender e que todo cristão vai passar por essa adversidade: o deserto, a tentação e o tentador. E eu quero, meus irmãos, começar a falar com os irmãos sobre o deserto. Há pelo menos 5 coisas que nós aprendemos quando passamos no deserto. E me parece, pelo estudo da Escritura, que o deserto é o lugar que Deus nos permite passar. É muito interessante que o texto diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto. Imediatamente depois do seu batismo, o verso 17 do capítulo 3, em que o céu se abre e ele escuta a voz de Deus, dizendo, a voz do Pai, dizendo: Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Imediatamente dessa cena magnífica, dessa cena uma cena marcante na vida de Jesus, que marca o início do ministério de Jesus, diz o texto que em seguida o Espírito conduz ao deserto. E, meus irmãos, nós muitas vezes acreditamos que o Espírito Santo sempre vai nos conduzir a lugares tranquilos, sempre vai nos conduzir a lugares onde não seremos provados, sempre vai nos conduzir a lugares onde vamos nos sentir confortáveis, e não é verdade. Nem sempre o Espírito Santo vai nos conduzir a esses lugares. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, é no deserto que nós aprendemos, é no deserto que nós adquirimos a forma, as estruturas que precisamos para lidar com a nossa vida, com o nosso ministério e também com o que Deus tem para nós. Então o deserto ele é importante por pelo menos 5 razões. Primeiro, porque toda vez que passamos por um deserto, passamos por uma situação difícil, passamos por uma circunstância difícil, Deus reafirma a nossa identidade. No deserto, a nossa identidade de filhos de Deus é questionada. Veja, por exemplo, que a primeira estratégia do diabo no deserto é dizer a Jesus: se és filho de Deus. Veja, ele acabou de ouvir do Pai que ele era o Filho amado, e então vem o diabo e coloca dúvida sobre a identidade dele. E, meus irmãos, não é verdade que quando passamos por situações difíceis, que quando passamos por desertos na vida, que são situações de provação, situações de privação, situações de isolamento, às vezes situações onde nos sentimos sozinhos, não é verdade que nesses momentos vem uma voz dizendo para a gente que nós não somos filhos, que nós não somos amados, que Deus se esqueceu de nós, que nós não somos olhados e vistos pelo Senhor, que Deus está tão ocupado com outras pessoas que não se importa conosco. Portanto, no momento de deserto, o primeiro desafio é entender que no deserto a nossa identidade precisa
ser reafirmada. Não são as circunstâncias, como já dissemos várias vezes, que diz a respeito do amor de Deus sobre mim. Não é o que eu passo na vida, se eu peguei coronavírus, se eu perdi um emprego, se eu estou passando por situações difíceis. Não são essas circunstâncias externas que provam para mim se Deus me ama ou não. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que ainda que Ele seja o nosso pastor, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, nós podemos estar diante dos inimigos, mas Ele há de nos guardar, Ele há de estar conosco nas fornalhas da vida, nos momentos difíceis da vida. Portanto, é no deserto que a nossa identidade é reafirmada, é no deserto que isso acontece. Por quê? Porque quando estamos passando por situações difíceis, nós não ouvimos as pessoas dizendo para nós quem somos. Essa certeza, essa convicção de quem somos filhos de Deus, amados por Ele, cuidados por Ele, essa convicção tem que vir de dentro, não vem de fora. E no momento de deserto, se calam as vozes exteriores, porque deserto é um lugar de solidão, deserto é um lugar onde a gente não é visto, onde os nossos títulos, onde as nossas máscaras, onde as coisas que nós temos, elas ficam para trás. É onde a gente se depara com quem somos de verdade. Nesse momento nós olhamos para nós e nós nos sentimos distantes de Deus, nós nos sentimos pequenos. É nesse momento que Deus reafirma que Ele não nos ama pelas coisas que fazemos, que Ele não nos ama pelas coisas, pelos nossos ministérios. Deus nos ama por quem somos. Isso não significa que Deus aprova todo comportamento ruim, jamais, mas que Deus nos ama apesar de tudo, apesar de quem somos, apesar das nossas dificuldades, e que Ele não desiste de nós apesar das nossas inclinações, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades. Ele não desiste de nós. E o deserto é um momento onde essa identidade é reafirmada, ela é questionada, ela é provada, e é onde a gente mantém as nossas convicções. O deserto também, irmãos queridos, é um lugar onde nós definimos a voz que nos guia. É um lugar de definição da voz que nos guia. Normalmente, quando passamos por situações difíceis, há duas vozes que ficam muito claras: a voz do inimigo e a voz de Deus. E, meus irmãos, algumas pessoas vão dizer, mas aonde está a voz de Deus? Porque no capítulo 4 de Mateus a gente só vê o inimigo falando. É Jesus, é um diálogo entre Jesus e o inimigo. Cadê a voz de Deus? Deus está em silêncio. Na verdade, meus irmãos, Deus não está em silêncio, porque Deus está falando a Jesus por meio da sua palavra. E aqui há algo interessante. Muitas vezes no deserto, a voz que precisa nos guiar não é a voz que vem de fora, é a voz que vem de dentro, é a voz de Deus através da palavra que guardamos na mente e no coração. Portanto, nos momentos de deserto, nós definimos a voz que nos guia. Se é a voz de fora do tentador que diz para a gente o que a gente tem que fazer, quebrando os princípios de Deus, ou é a voz das convicções, é a voz da palavra de Deus que está guardada em nossos corações. Então é no momento de deserto, meus irmãos, que Deus se silencia do lado de fora, mas Ele fala do lado de dentro, Ele fala o nosso coração do lado de dentro. É no deserto que definimos a voz que vai guiar a nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos aquilo que poderia ser a palavra de Deus, mas na boca do inimigo e com a intenção de quebrar princípios de Deus, a palavra de Deus na boca do inimigo se torna uma palavra maligna. Por isso nós precisamos tomar cuidado, porque nos momentos de deserto nós vamos ouvir a voz do tentador dizendo para a gente que nós não somos filhos, que nós não somos aceitos, que nós não somos amados. E nós precisamos, meus irmãos, nestes momentos e neste lugar de provação, nós precisamos definir que não é essa voz que vai guiar a nossa vida. Quantas vezes eu escuto as pessoas dizendo para mim: pastor, eu estou sentindo que eu preciso sair da igreja, eu estou sentindo que eu preciso deixar o ministério, eu estou sentindo que eu preciso me afastar da igreja. E eu sempre faço a mesma pergunta para essa pessoa: essa voz que você está ouvindo, essa voz é de quem? Certamente que quando a gente se questiona que voz é essa, será que é a voz que te afasta da igreja? Será que é a voz que faz com que você abra mão do seu ministério, que abra mão do que Deus tem para você? Será que essa voz que você escuta é a voz de Deus?
Será que essa voz é a voz do Espírito Santo, que faz você se afastar de Deus e das coisas de Deus, que faz você questionar se é tempo de você voltar para a igreja ou não? Essas vozes são as vozes que nos perseguem em momentos de dificuldade, em momentos de deserto. Vem a voz do tentador dizendo para a gente jogar tudo para o alto, para a gente abandonar, para a gente ir embora. Essa voz diz para a gente que ninguém se importa com a gente, que ninguém nos enxerga, que ninguém nos vê, que ninguém valida e que ninguém está nem aí com a gente. Essa voz não é do Espírito Santo, essa voz é do inimigo para te afrontar, para te desanimar, para te fazer desistir do ministério, da vida que Deus tem para você. Por isso, deixa eu te dizer com todas as palavras, se você está me escutando aqui, talvez essa mensagem seja especificamente para você, para que você entenda que nos momentos de deserto, nos momentos de dificuldades, não dê ouvidos à voz do diabo, não dê ouvidos à voz daquele que te leva a quebrar o princípio bíblico, que te leva a se afastar das coisas de Deus, a se afastar do seu ministério, a se afastar da igreja. Não dê ouvidos a essa voz, porque essa voz não é de Deus. O Espírito Santo nos leva ao quebrantamento, nos leva à restauração. O Espírito Santo nos dá ânimo, ele nos alimenta, ele nos ajuda. Por isso que é nesses momentos que precisamos então definir que voz vai me guiar. Não vai ser a voz externa do inimigo, mas vai ser a boa voz de Deus dentro de mim, na minha mente e no meu coração. A terceira coisa que aprendemos, meus irmãos, no deserto, é que o deserto, ele desenvolve em nós virtudes essenciais para a vida cristã. No deserto, meus irmãos, a gente encontra-se diante dos nossos limites. Nossas virtudes, nossas forças são testadas ao limite, e é nesse momento que nós crescemos. É nos desertos e nas circunstâncias difíceis que a nossa vida ganha concretude, que a nossa fé ganha firmeza. É nesses momentos, meus irmãos, que temos experiências com Deus. Quando estamos diante de desafios e não temos recursos, é nesse momento que os recursos de Deus são disponibilizados a nós. Quando você está diante de um diagnóstico de uma enfermidade, de uma doença, é nesse momento em que você está passando que você pensa, puxa, que deserto, que situação difícil. Talvez seja esse o momento mais especial em que Deus vai se manifestar, em que Deus vai forjar em você uma confiança, uma fé, uma esperança. Talvez a sua enfermidade se transforme num púlpito de esperança para abençoar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, para inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, mas não têm a tua fé, não têm a tua firmeza e muito menos a tua esperança. Portanto, no deserto, nossas virtudes são forjadas, nossas fraquezas são fortalecidas, nossas debilidades, nossa musculatura espiritual enfraquecida é fortalecida. Portanto, não despreze as dificuldades. Olha o que Tiago diz, irmãos, tem de grande alegria quando passares por todo tipo de provação, porque a prova da vossa fé produzirá maturidade, produzirá perseverança, produzirá firmeza para a continuidade da vida cristã. Então o deserto nos ajuda, meus irmãos, a forjar a força espiritual, ela aprimora a nossa fé, ela nos mostra que nós não somos donos do nosso destino, que somos dependentes de Deus, que somos frágeis, que somos incapazes de vencer por nós mesmos. E como diz Paulo, quando nós nos deparamos com a nossa fraqueza, então temos a oportunidade de ser fortes, porque quando reconhecemos a nossa fraqueza, nós nos inclinamos, nós dependemos de Deus, e então quanto estamos fracos, então somos fortes. A quarta coisa que nós aprendemos sobre deserto aqui, meus irmãos, nessa primeira parte, é que o deserto nos ajuda a entender ou a experimentar o cuidado e o poder de Deus. Meus irmãos, toda vez que Deus levou, que Deus permitiu que o deserto acontecesse na vida dos seus filhos, foi para mostrar o seu cuidado. Neemias capítulo 9, versículo 19 a 21, e o Salmo 78, 19, diz que o deserto, os momentos difíceis, é o momento em que Deus cuida de nós de perto, é o momento em que Deus cuida de nós. Veja, o deserto é um lugar onde não existe nada. O deserto é um lugar onde não há frutos, onde não há água, onde não há abrigo. Nesse lugar, nesses momentos da nossa vida de escassez, nesses momentos de privação, é que Deus demonstra o seu cuidado. Deus provê a água, Deus provê o abrigo, Deus provê o alimento, Deus provê o sustento. O propósito de Deus em levar o povo para o deserto não foi simplesmente matá-los, porque afinal de contas, se esse fosse o propósito de Deus, Deus não teria
tido trabalho com eles por 40 anos. O propósito de Deus ao levar o povo para o deserto foi para mostrar para eles o seu cuidado. Mesmo eles sendo um povo rebelde, mesmo eles sendo um povo difícil, Deus os permitiu ir ao deserto para mostrar o cuidado. A Bíblia diz que durante o dia a coluna de fogo, a nuvem, né, os protegia do calor do deserto. À noite a coluna de fogo os aquecia, iluminava e mantinha os animais longe do abrigo onde estava o povo de Deus. Meus irmãos, o deserto é um lugar de cuidado de Deus, porque no deserto a gente se vê totalmente impotente, totalmente sem recursos, mas é nesse lugar que Deus cuida de nós, é nesse lugar que Deus faz milagres, é nesse lugar que Deus faz brotar a água da rocha, faz descer o pão do céu, é nesse lugar em que somos curados, em que somos transformados, é nesse lugar que os nossos recursos são multiplicados. A Bíblia diz, meus irmãos, que durante o deserto ninguém ficou sem roupa, os pés, os calçados não se desgastavam. É no deserto que Deus demonstra o seu cuidado para conosco. E por fim, gente querida, é no deserto que nós desenvolvemos intimidade com o Senhor. Em Oséias capítulo 2, verso 14, diz que o Senhor haveria de nos levar ao deserto para nos falar de perto. No livro de Jó, capítulo 42, verso 51, Jó diz o seguinte, capítulo 42, verso 5, Jó diz: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O propósito do deserto é desenvolver em nós intimidade com Deus. É fazer com que o nosso orgulho, a nossa presunção caia por terra. É fazer com que a nossa confiança na nossa carne, nos nossos recursos caiam por terra. Meus irmãos, quantas vezes Deus nos permite passar por coisas na vida para a gente reconhecer que a gente não é tão forte como a gente imagina, que a gente não é tão sábio quanto a gente imagina. E aí então a nossa máscara, a nossa confiança em nós mesmos cai por terra. Nesse momento é forjado em nós o verdadeiro servo de Deus, que não é aquele que confia na sua justiça, mas é aquele que confia na justiça do Senhor. Portanto, meus irmãos, é para precisamente para essas razões, por essas razões que Deus permite o deserto. Logo, o deserto não é algo que vem contra nós, mas vem a nosso favor. Uma segunda item aqui que eu quero trabalhar, meus irmãos, além do deserto, é a questão da tentação. E há duas coisas sobre a tentação aqui que me chamam a atenção. Primeiro, a tentação faz parte da vida cristã. É muito interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz que imediatamente depois de ser batizado, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado. Você sabe o que isso significa? Que junto com o momento mais especial, o momento mais sublime da vida de Jesus, vem a tentação. Que junto, meus irmãos, a Bíblia diz que ele foi para o deserto para jejuar e durante 40 dias ele jejuou. A Bíblia não diz que ao fim de 40 dias o inimigo o tentou, pelo contrário, durante esses dias, durante esse processo de jejum e oração, o diabo tentou. Isso significa, meus irmãos, algo importante para nós. Não importa o quanto você ora, não importa o quanto você jejue, não importa o quanto você esteja perto de Deus, a tentação vai fazer parte da sua vida. O tentador estará próximo, estará à espreita. Todos nós, meus irmãos, precisamos aprender essa lição. A oração não nos isenta da tentação. A oração não afugenta o tentador. O que a oração faz e a comunhão com Deus faz é nos fortalecer diante das tentações, é nos tornar pessoas sábias diante das inclinações. E, meus irmãos, saibam que não importa se estamos passando no momento mais firme da nossa vida cristã ou no momento mais difícil, no momento mais próximo ou distante de Deus, nós seremos tentados. Seja no início do nosso ministério, ou no meio do ministério, ou no fim do ministério, em todo o tempo seremos tentados. Por isso que eu quero trazer essa palavra para os irmãos. Esteja atento às tentações, porque em todos os momentos da nossa vida seremos tentados. Quando oramos, seremos tentados. Quando deixamos de orar, seremos tentados. Então, meus irmãos, qual é a diferença? Se quando oramos e jejuamos, nós seremos tentados da mesma maneira, qual é a diferença? A diferença é a resposta que damos à tentação. A diferença é a resistência. Quanto mais próximos de Deus, mais firmes estamos diante das tentações. Quanto mais estamos em oração, mais os nossos olhos são abertos.
E quanto menos, meus irmãos, nós descuidamos e confiamos muito em nós, nós fraquejamos, nós fazemos coisas que nos envergonhamos, nós fazemos coisas que a gente olha e diz, meu Deus, como pude fazer uma coisa dessa? Como pude ser capaz de tal atitude? Isso aconteceu não para provar que Deus não te escolheu, não para provar que Deus desistiu de você, mas para provar que você é humano e que você precisa de restauração e de que você precisa vigiar em todo o tempo. Porque a tentação faz parte da nossa vida, quando estamos no auge ou quando estamos lá embaixo, quando estamos no momento de comunhão com Deus e quando estamos também no momento de frieza, a tentação fará parte da nossa vida. Veja que na oração que Jesus nos ensinou, Ele não disse para a gente pedir a isenção da tentação, Ele não disse para a gente orar sobre a tentação dizendo que eu não seja tentado, Ele diz, mas que livra-me do mal. O propósito, meus irmãos, da oração não é nos livrar da tentação, mas é nos livrar de cair nela, é nos livrar do mal, do maligno, daquele que está por trás das tentações, daquele que se aproveita das nossas fraquezas para nos envergonhar, daquele que se aproveita das nossas deslizes para envergonhar nossa história, para envergonhar nosso ministério, para envergonhar nossa vida. Por isso precisamos aprender que a tentação faz parte da nossa vida, seja você quem for, exercendo o ministério que tiver, mesmo o Filho de Deus foi tentado, mesmo depois de 40 dias de jejum e oração foi tentado, porque a tentação faz parte da nossa vida e a oração não nos livra da tentação, a oração nos fortalece para não cair na tentação. A segunda coisa importante sobre a tentação que eu aprendo é que a tentação, ela sempre explora o que, onde e quando. Escute bem o que eu vou dizer. A tentação sempre explora o que, onde e quando. O que? Eu me refiro às nossas fraquezas. As tentações sempre vão levar em conta as nossas inclinações e as nossas fraquezas. Veja, depois de 40 dias jejuando, qual é a maior necessidade de uma pessoa? De pão. A primeira tentação do inimigo para com Jesus é justamente em relação ao que ele mais precisava, ao que ele mais tinha falta, ao que ele mais desejava naquele momento, que era um pedaço de pão depois de tanto tempo sem comer. Veja que o que está sempre diante do inimigo, ele conhece as nossas inclinações, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das coisas que precisamos, porque ele acompanha a nossa vida, ele está ao derredor, ele está sempre ao nos observar e ele sempre vai tentar com o que nós mais desejamos, com o que somos mais fracos, com o que somos mais vulneráveis, mas não é só o que ele explora. Ele também explora o onde, aonde somos mais vulneráveis e por isso precisamos tomar cuidado. Há algumas pessoas que se esquecem de que o lugar faz muita diferença na tentação. Por isso que a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Existem pessoas que o onde é na universidade, o onde é no trabalho, o onde muitas vezes é em casa, que é no lugar onde somos tentados, é no lugar onde nós somos mais vulneráveis às tentações, às inclinações. Tome cuidado com onde, porque o diabo não apenas escolhe o que, mas ele também escolhe onde, o lugar onde você é mais vulnerável, o lugar onde você baixa a guarda. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja dentro da sua casa, no seu quarto, talvez seja na escola, talvez seja na rua com seus vizinhos, talvez seja no lugar onde você pratica o esporte, na academia, eu não sei aonde, mas eu sei que o diabo sempre vai te tentar onde você vai se apresentar mais vulnerável, porque essa foi a estratégia. Ele esperou Jesus ir para o deserto, um lugar totalmente difícil, complicado, para estar tentando o diabo. E por fim, ele trabalha com quando? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o diabo o assistia, que o diabo o acompanhava. E naquele momento, nos momentos onde ele estava mais vulnerável, foi o momento que o diabo se apresentou. No momento que ele estava com fome, no momento que ele estava se sentindo sozinho, no momento em que ele estava debilitado por conta de todas as situações. Portanto, deixa eu te dizer que o diabo sempre usa essa estratégia. O que você é mais fraco, onde você é mais fraco e quando você está mais fraco. Por isso, tome cuidado com o que, com o onde e com o quando.
para que o diabo não venha se aproveitar dessas circunstâncias para te tentar. E o terceiro aspecto sobre a tentação que eu quero destacar aqui é que a tentação traz dúvida e engano. Toda tentação, ela esconde de nós algo. Toda vez que você for tentado, a estratégia do diabo é sempre te mostrar os benefícios, mas nunca as consequências amargas. É sempre te mostrar os ganhos, mas nunca o que você pode perder. E meus irmãos, nenhum de nós está isento de sermos enganados, assim como Eva, assim como Adão, assim como Davi, assim como Pedro, assim como tantos outros meus irmãos nessa vida. Nós precisamos tomar cuidado, por isso que devemos estar vigilantes mesmo, irmã Verônica, é isso aí. Precisamos estar vigilantes porque o inimigo está sempre espreita de nós, o inimigo está sempre se aproveitando das nossas fraquezas. E meus irmãos, não existe ninguém que está acima de poder pecar, de poder errar, nem o pastor, ninguém, todos nós estamos no mesmo barco. Por isso precisamos tomar cuidado, porque a tentação, ela vem imbuída do engano. O diabo diz para a gente, muitas vezes, que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma dificuldade, que a gente pode falar determinadas coisas, que a gente pode fazer determinadas coisas, mas veja, muitas vezes somos enganados pelo inimigo. Isso não significa que a gente não tenha culpa, isso significa que a gente não vigiou o suficiente e que a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas e nos levantarmos para que Deus volte a nos usar, para que Deus volte a abençoar nossa vida e nosso ministério. Por isso, deixa eu te dizer, com todo o coração, tome cuidado com a tentação, porque a tentação sempre trará dúvida. Muitas vezes nós somos tentados até com versículos bíblicos fora do contexto, que o diabo usa para nos trazer confusão à mente. Então, uma das estratégias que o diabo usa na tentação é o engano e a dúvida. Ele questiona a nossa identidade, ele nos traz dúvidas sobre certezas que temos. Quando foi para tentar Eva, a serpente usada pelo inimigo, disse para ela, foi exatamente assim que Deus disse, ou seja, colocando dúvida numa sentença que Deus colocou. Por isso, tome cuidado, porque a tentação faz parte da vida. Na tentação, o que, onde e o quando são explorados. E na tentação, meus irmãos, há sempre o engano, há sempre a dúvida. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Caminhos difíceis, caminhos que traz consequências amargas para a gente, caminhos que traz tristeza, que traz culpa, que traz vergonha para a gente. Por isso, precisamos todos nós, meus irmãos, tomar cuidado com esses caminhos. E por fim, o texto nos apresenta três características do tentador que eu quero destacar aqui. Primeira característica do tentador, ele não é um ser mitológico. Veja, meus irmãos, uma das coisas interessantes que a gente aprende nesse texto sobre o tentador é que o diabo não é um ser imaginário, o diabo não é um ser mitológico, o diabo não é um ser criado pela mente humana e pela religião, ele é um ser real, ele é alguém que está, como diz a Bíblia, como um leão rugindo, buscando quem possa tragar. Se você é alguém que tem subestimado o diabo, se você é alguém que tem o subestimado o inimigo, acreditado nessas bobagens que estão falando por aí, de que o diabo é uma invenção da religião, de que o diabo não existe, e de que o diabo é um ser mitológico, criado pela mentalidade de pessoas malucas, de pessoas esquizofrênicas, não é verdade. A tentação de Jesus nos mostra que o tentador é real, que ele está com o objetivo maligno de nos destruir e ele tem pelo menos 5.000 anos de experiência em derrubar, em afastar as pessoas de Deus. Portanto, não subestime o diabo. Ele é descrito na Bíblia, meus irmãos, como sendo o maligno, o dragão, a serpente, o adversário, o enganador, o mentiroso desde o princípio. Ele é alguém com quem precisamos tomar muito cuidado, precisamos vigiar. Uma segunda característica do tentador, nessa tentação de Jesus que ele nos ensina, é que o tentador é astuto e persistente. Veja como o diabo é astuto, como ele usou das palavras, como ele ludibriou, como ele pensou textos bíblicos fora dos seus contextos para enganar,
para ludibriar Jesus. Veja como ele é astuto, quantas vezes ele nos engana, quantas vezes ele usa desses artifícios. Veja, por exemplo, como ele é persistente. Ele não desistiu depois da primeira vez que Jesus rebateu a sua tentação. Ele lançou a segunda, depois ele lançou a terceira. Nós temos essas 3 registradas, mas isso não significa que foram só apenas essas. Foram 40 dias sendo tentado pelo diabo todos os dias, em todos os momentos. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas. E meus irmãos, veja a perseverança do inimigo. Ele sempre está perseverando para nos destruir e nós precisamos perseverar como Jesus na verdade. Precisamos perseverar na convicção de que ele está conosco, na palavra que temos nas mãos. Por isso, meu irmão querido, tome cuidado, porque o adversário é real e verdadeiro verdadeiro no sentido de sua existência, pois ele é mentiroso. Ele é um ser real. E, meus irmãos, ele é astuto e persistente. E uma terceira característica do diabo que fica claro no texto aqui do tentador é que ele não é todo poderoso, ele não tem todo o poder. Embora ele seja real e perigoso, ele não deve ser temido. Nós não devemos nos dobrar diante dele, nós não devemos nos prostrar diante dele, nós não devemos engolir as suas palavras, nós não devemos abaixar a cabeça diante do inimigo. Por quê? Porque ele não é todo poderoso, ele não tem a última palavra. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E por fim, meus irmãos, eu quero dar 4 conselhos sobre como podemos vencer o deserto, a tentação e o tentador. O primeiro conselho, baseado em Jesus como referência, é o seguinte: primeiro, desenvolva uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Se nós quisermos vencer os desertos da vida, se nós quisermos vencer a tentação e o tentador, precisamos desenvolver intimidade e comunhão com Deus. Por que Jesus pode resistir? Porque ele estava orando, porque ele estava em comunhão com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, em Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Portanto, meus irmãos, o segredo para vencer os desertos da vida, o segredo para vencer a tentação e o tentador, não está nos seus títulos, não está no seu conhecimento. O segredo para vencer as tentações não está no seu tempo de igreja, não está no seu tempo de ministério, não estão nos seus talentos e não estão nos elogios, nos aplausos que você recebe. O segredo para você vencer as tentações não está fixado na parede com seus diplomas, com seus títulos. O segredo para vencer as tentações está na comunhão com Deus, na sua vida de oração, no seu tempo com Deus. É isso que vai te isentar, é isso que vai fortalecer o seu espírito e vai fazer com que você vença a carne que está lá o tempo todo inclinando você para as coisas ruins, para as coisas erradas. O segundo conselho que a gente aprende sobre como vencer o deserto, a tentação e o tentador é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Deixe-se conduzir. Por que é que Jesus conseguiu vencer o deserto, conseguiu vencer a tentação e o tentador? Porque ele foi conduzido pelo Espírito. Ele estava sensível ao Espírito. Ele estava aberto à condução do Espírito Santo. Por isso, deixa eu te dizer, deixa o Espírito guiar você. Tenha essa intimidade com Deus a ponto de ouvir a voz do Espírito Santo. No meio da voz do inimigo, ouça a voz do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo guiar os seus caminhos. Não siga seu coração. Não siga a sua intuição, na sua intuição. Não siga a sua mente, os seus desejos, as suas inclinações. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Mesmo quando ele fala o que você não quer ouvir. Mesmo que ele fale aquilo que é contrário ao que você deseja. Seja sensível à voz do Espírito Santo. A terceira lição que nós aprendemos é que para vencer o deserto, a tentação e o tentador, nós precisamos fortalecer a mente e o coração com a palavra de Deus. Meus irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nossa mente, nosso coração precisa estar impregnado da palavra. Como diz o salmista no Salmo 119, verso 11, eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos, meus irmãos, levar mais a sério o estudo da palavra de Deus.
Nós precisamos levar mais a sério, meus irmãos, de guardar a palavra, não apenas lê-la como a gente lê um livro qualquer. Tem muita gente que está lendo a Bíblia como um jornal, como um livro qualquer. Essa palavra, meus irmãos, precisa ser guardada na mente e no coração. Olha o que o Salmo de número 2, no Salmo de número 1, verso 2 diz: antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua palavra medita. A palavra meditar significa ruminar, significa estar sempre guardando a palavra de Deus no coração. Meus irmãos, a palavra de Deus não pode estar só nas nossas mãos, nas nossas estantes. A palavra de Deus precisa estar na nossa mente, no nosso coração, porque é ela que vai nos proteger. Ela é a voz de Deus. Como disse Calvino sobre a palavra de Deus, o reformador Calvino disse nas suas Institutas que a palavra de Deus é a vox Dei, ou seja, é a voz de Deus, é a maneira como Deus se comunica, é a maneira como Deus fala no deserto, na tentação. É a palavra de Deus que nos guia. Como diz a Escritura, meus irmãos, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você estiver diante do deserto, da dificuldade, da tentação, se lembre o que a palavra de Deus diz, se lembre do que ela ensina, se lembre do que ela tem de conselho, porque se você se voltar para a palavra, se você der ouvidos à palavra, se você se lembrar do que você aprendeu, das sagradas letras que pode te fazer sábio, você não tropeçará, você não cairá, você não sucumbirá diante dos desertos, das tentações, você se manterá firme. E por fim, meu irmão, quando você estiver num deserto, com a tentação e diante do tentador, resista ao diabo e ele fugirá. A Bíblia diz, meus irmãos, que depois desse embate, o diabo o deixou. Sabe por quê? Porque ao contrário do que muita gente pensa, nós não somos da resistência. A igreja de Cristo não é o povo que está se defendendo do diabo, pelo contrário, somos nós que estamos avançando, nós somos o exército que conquista, nós somos o exército que vai à frente. A Bíblia diz, meus irmãos, que as portas do inferno não podem resistir ao avanço da igreja, as portas do inferno não podem resistir. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra de vitória está sobre você, que você pode resistir o diabo, que você pode resistir às tentações, que você pode fazer isso. E mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha a consciência de que você caiu em determinada tentação, se levante e se lembre de que você pode resistir. Maior é o que está em mim, maior é o que está em você do que o que está no mundo. A Bíblia diz, meus irmãos, sujeite-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Por isso, diante da tentação, diante do tentador, não sucumba, resista. Resista com a palavra de Deus, resista se enchendo das coisas de Deus, resista se aproximando de Deus. E eu quero terminar, meus irmãos, essa palavra, eu quero terminar te lembrando de algo importante. Te lembrando, meus irmãos, que essa palavra que hoje foi ministrada é a palavra de Deus para todos nós, para todos nós. Como diz a irmã Eliane, aqui do outro lado do deserto, há um propósito eterno de Deus. Existe um Deus que estende a mão e nos aproxima do seu coração. É isso aí, minha irmã, é exatamente isso. Do lado das nossas tentações, das nossas dificuldades, tem um Deus que tem um propósito. Veja, o deserto, a tentação e o tentador, como dizia Martim Lutero, é como se fosse um cão na coleira de Deus. Deus tem um controle sobre tudo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no final de tudo isso, no final dessa tentação, no final de tudo isso, a Bíblia diz, meus irmãos, que vieram os anjos e o serviram. Sabe o que isso significa? Que toda tentação, todo deserto tem começo, meio e fim. Por isso, persevere, meu irmão, como diz o irmão Márcio, perseverança até o fim. Persevere, meus irmãos, em nome de Jesus. É isso aí. Nós precisamos perseverar no Senhor, perseverar com a força que Ele nos dá. Como disse a irmã Verônica, nós devemos vigiar em todo o tempo. E, meus irmãos, que bom estarmos juntos, que bom estarmos interagindo. Eu te convido a você abaixar a sua cabeça e você a orar comigo nesse instante, se lembrando daquilo que nós estamos conversando hoje, que depois da tentação,
depois das dificuldades, depois de tantas coisas que nós estamos passando, Deus envia os seus anjos. Sabe por quê? Porque o diabo diz pra gente que ele se esqueceu de nós. O diabo diz pra gente que estamos isolados, que estamos sozinhos, que estamos acabados. Mas, meus irmãos, quando nós nos mantemos firmes, vêm os anjos de Deus e nos servem. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Deus está conosco. A palavra de vitória, a última palavra é nossa. A vitória do Senhor está nas nossas mãos. Que possamos nos alegrar no Senhor, que possamos confiar em Deus e que possamos nos manter firmes. Eu convido você a baixar a sua cabeça. Vamos orar nesse instante.